Isso acabou afetando um pouco a minha mente, a minha cabeça, mas eu conversei com o meu mestre, ele falou, não, então vamos fazer umas lutas no 5-7 para você melhorar, você voltar bem. E acho que foi o tempo suficiente, né? E quando ele deu a ideia da gente vir morar aqui em Vegas, ele falou, minha filha, se a gente for morar em Vegas, você vai ver como vai ser fácil para você perder o peso. Você é campeã dessa categoria. Você não pode desistir dessa categoria. E foi aonde, com todo o trabalho do PI, do UFC, dos nutricionistas, da preparação física e tudo mais, eu criei essa coragem novamente e acho que confiança é a palavra certa, né? De voltar para essa categoria e voltar tão bem como foi. You know, I had two kind of rough weight cuts in my last two fights at strawweight, and that is what prompted me to fight at flyweight. You know, things weren't going well. My head, wasn't in a good place. It was a little traumatic, the two last ones that I had, and so we decided to just take a break. I spoke to coach, and okay, let's give it some time. Let's do something on a weight class above. Let's just remove weight cutting from your mind for a little bit. And as well as things went in flyweight, strawweight is where I'm gonna excel at. I know that I can do well at flyweight. I know that I can beat a bunch of girls at bantam, but if I'm gonna be champion, if I want to be champion ever again, strawweight is the place to be. And when coach said, okay, I think moving to Vegas is the right move, and he said, if we're going to Vegas, making weight to strawweight is going to be a thing again. It's going to be back in the equation, and that's what happened. Just having the support from the PI. So many good people there doing such amazing work, and I'm here. I'm happy, and like we always said, happy Jessica is a dangerous Jessica. And that's what's happening. Couldn't be happier. As the fight started, she did have a little bit of success with the jab, a couple of hard low kicks as well. I guess anything surprised you, or was there any concern at all that she was having success early? Ela teve um pouquinho de sucesso ali no começo, né? Colocou um chute na panturrilha bom, colocou umas mãos, alguma coisa te surpreendeu ali? Na verdade, não me surpreendeu porque é um jogo que eu já sabia que ela tinha, né? Que ela tinha chutes fortes, que ela tinha golpes sozinhos fortes, né? Tanto direto quanto jab. Então eu sabia que isso podia acontecer no primeiro round, mas eu estava muito preparada para a luta ser mais do que um round, né? E eu sei que quando eu chego muito perto, as minhas adversárias elas ficam sem saber o que fazer e foi muito nítido, né? A hora que eu entrei, eu já consegui encaixar a posição certa e foi só manter a força, escutar o meu mestre falando, não solta, continua, insiste que ela vai bater e deu tudo certo. Então, mas acho que é pela questão de chutes e esses golpes eu já estava preparado para isso, eu sabia que ela ia colocar isso no primeiro round. Mas a minha estratégia era acabar a luta pro terceiro, quarto round em diante. Mas foi melhor ainda, né, que acabou antes do que eu esperava. Yeah, that's the thing. Like, we knew how dangerous she was, especially in the first round. We were very much aware of it, and the plan on paper was to tire her out on the first round, maybe second round, so then I could take over on the third. Luckily, that happened, but that's the thing. Like, I knew that she was gonna hurt me, and I had to be cautious about it on the first round. And the moment that I get on close quarters, I know that girls get a little bit desperate because I am pretty scary at close quarters. So, and that's what happened. When the moment that I connected with her, she just put her arm up, and I said, okay, that's that move that we've been planning throughout the week. And, kept my ears open, listened to my coach, and he was like, okay, just here, just there, keep going for it, and got the win. So you have to ask about the standing arm triangle, right? First, it's never been done in UFC history. Second, she's taller than you. So when your coach says a standing arm triangle, are you like, you're crazy? Or did you immediately go, oh, yeah, that could work? Falando sobre o triângulo de mão, né? Ali você é uma finalização que nunca foi feita no UFC, né? Na história do UFC, a primeira vez, e contra um oponente muito mais alta que você, né? No momento que o seu técnico estava te falando sobre isso, você não parou para pensar e falou, não, mas ela é mais alta que eu, vai ser meio complicado, ou você não questionou? Olha, eu vou te falar que na hora ali, eu não pensei em altura, eu não pensei em nada, eu acho que estava tão encaixado, tão bem encaixado, e eu já tinha treinado muito aquilo durante o último mês da minha luta, e o mestre tinha pegado muito no meu pé, falando assim, olha, você tem que insistir, os seus braços são curtos, são fortes, se você fechar, não tem ninguém que vai sair, você vai finalizar. E ele falava assim, dá a queda, só não cai por baixo.
E só que ali já estava tão arrochado que ela já não estava aguentando. Quando ele gritou assim, aperta mais que em pé ela pode até bater. Aí eu falei assim, agora eu vou apertar mais ainda. E eu consegui escutar ela respirando bem fraco e começando a fazer barulho. Eu falei, olha, é isso aqui mesmo, eu vou acabar essa luta aqui. E aí eu só apertei com mais força e a finalização saiu. Eu espero fazer mais dessa, né? Coisas que não acontecem dentro do UFC sempre, para sempre estar diferenciando e ganhando os bônus. Yeah, I hope that I can keep at it and I'll just keep doing different things and keep winning bonuses. Bonuses are pretty nice. And during last week, that was a position that kind of showed up during training, and I trained with some girls that pretty much everybody's taller than me, so that doesn't really it's not that big of a deal. But I do train with a lot of girls that are taller than me, and that worked. And coach kept hammering at it and saying, "Okay, we got to pay attention to this." And the moment that I locked in, I say, "Okay, I got something here." And even on the corner, coach was saying, like, "Okay, if you want to try to go for the takedown, just make sure that you don't fall on your back. Just make sure that you fall on top of her because the position is still going to be locked." But I started hearing her gurgling just a little bit. I said, okay. And then coach said, it's tight. If you keep at it, she might tap there. And there he went. Last thing for me. You came into this fight as the number one contender at 125 pounds. Do you believe you should now be the number one contender at 115? Você acabou de descer do 5-7, onde você era o número 1 do ranking, né? A primeira a desafiar no papel. Aí você consegue uma vitória dessa no 5-2. Aonde você acha que você se encaixa nessa situação agora? Você acha que você também agora é a número 1 no 5-2? Olha, eu espero que eu me encaixe numa ótima posição depois dessa vitória, viu? Porque era uma coisa que eu imaginava se eu vencesse de uma forma avassaladora ou de uma forma diferente, que ninguém nunca ganhou, que eu teria essa possibilidade de ou disputar o cinturão, ou então lutar com a Weili ou com a Joana, qualquer uma das duas, que eu tenho umas pendências aí com elas. Mas eu espero que eles me coloquem num lugar bom. Quando eu saí do 5-2, eu era número 2 do ranking. E aí fui pro 5-7, me tornei a número 1. Agora eu tô retornando pra minha categoria de novo. É claro que tô em aberto, se tiver luta do 5-7 eu tô aí também. Mas eu espero ficar bem ranqueada e ter a oportunidade de lutar pelo cinturão bem rápido. Yeah, I think this is a big win. Like, we were aware that going into this one, she was ranked 10th, so I couldn't really expect to be a title challenger right away. But it was also on our mind that, okay, maybe if we do something different, if we have a devastating win, if we really do something outside of the norm, maybe, who knows? It's a tough division. There's a bunch of girls that are ahead of me, but who knows? Maybe we do something different, we can get the conversation going. But no matter what, the big thing is, like, I want to keep active. If the girls are fighting right away, Joanna, Weili, and the title fight, if I can fight someone there, it'd be great. And hopefully it could be soon because they're fighting right now, I think next month. But if that doesn't happen, if there's something good to do at flyweight, I don't mind fighting there. If there's something interesting at bantam, I'll fight there. It's all good. Just keep me ranked on everywhere and I'll fight whoever is in front of me. Eu sei que tem umas outras aí na frente, né, esperando a chance de disputar o cinturão, mas não custa a gente pedir, né, vai que o Dana White aceita na minha proposta, né. We know that there's a bunch of girls that are maybe more deserving or that are ahead of me in the rankings, but, it's worth asking. But realistically, do you feel that worst case you're maybe only 1-2 fights away from possibly getting that title shot? Você acha que, assim, na pior das hipóteses, você tá, de repente, a uma luta ou 2 lutas de lutar pelo cinturão de novo? Eu acredito que sim, eu acredito que, sem dúvida, depois do resultado da luta entre a Weili e a Joana, ou o UFC me dê essa possibilidade de lutar com uma das duas e aí sim disputar o cinturão, até porque já vai ter saído o resultado da luta da Rose com a Carla Esparza. Então, eu acredito que começo do ano que vem seja uma ótima data aí para poder disputar o cinturão, porque eu acho que nesse intervalo o UFC vai me dar alguma outra adversária. Mas eu tô pronta para ir pro title shot, para me tornar nova campeã novamente e fazer o que eu faço de melhor, que é lutar. We know that there's a lot of stuff to happen in the next, in this coming month. We do have the title fight, we do have that big fight with Weili and Joanna. So, yes, we gotta wait a little bit to just figure out where things are. But that's the thing. I'm ready. I'm willing. I know that, if I can get a fight against one of those higher ranking girls, maybe I can, hop in and get ahead. I think probably one more fight against someone that is very well ranked should put me in position to fight for a title. But, we never know with ranking, so I'm here just to fight. There are some issues that I had to sort out with Weili, with Joanna, so
whatever happens, happens, and I'm just striving to get back to the top. When I didn't have a great view of the actual choke, but I looked at, like, after you let go, Amanda was grabbing her jaw. Was that clean underneath the neck, or was it a mixture of a crank on the jaw as well? Ele não estava numa posição muito boa para enxergar, mas na hora que você soltou, ela estava segurando o maxilar dela. Você acha que estava, além da pressão no pescoço, também estava pressionando o maxilar? Quanto você acha que estava sendo o triângulo de Olha, e quanto que era de amassar a cara dela? a posição estava tão forte, estava tão bem encaixada que teve um momento que eu cheguei a virar a cabeça para o lado para ver como que estava encaixado. E o meu ombro estava no queixo dela, o meu bíceps no pescoço, acho que tá tapando a artéria, e o braço todo passado para o lado de cá e eu estava segurando só a ponta do meu bíceps. Então acredito que pegou tudo ali, pegou queixo, pegou articulação, pegou tudo. E eu só escutava ela gemer, eu falei, vou apertar mais que aqui ela vai bater. E eu senti meio que ela deu uma apagada e foi quando eu soltei, ela caiu no chão e aí o Cutman, o juiz já estava lá em cima e eu acho que já parou ela. Mas eu acredito que ela deu uma apagada e depois o juiz chegou e ela acordou. Yeah, the way that, like, there was one time when I was in a position where I could look a little bit and see where it was, and my shoulder was around her jaw, and my forearm was on her area. So I think it was a little bit of both. Like, whatever I was on, I was crushing it. So it's probably a little bit of a blood choke, and I'm pretty sure that I was crushing her jaw as well. So the moment that I let her go, she fell to the ground. So I think she might have, gone a little out for a little bit too. And then I guess last thing, and it's about the choke. I don't think anybody can doubt your strength and how strong you are, but when you were holding that choke, how much longer would you have been able to hold that before you would have had to either let it go to go for something else? Did you know that it was locked in that good, or could you have held that choke for a good bit longer, or were you getting near the point where if she didn't tap, you were going to have to go towards another technique and let go of it? Sendo estrangulamento que você estava tendo que botar bastante força de bíceps mesmo, né? Era uma coisa que aonde que você estava em relação ao seu desgaste? Você estava firme nele, dava para você continuar de repente até o final do round apertando ali, ou você deu aquele último gás na hora que você sentiu que realmente pegou, ou já estava pensando de repente posso fazer uma outra coisa? Na verdade, quando a posição encaixou, eu fui apertando conforme eu ia escutando o sentimento dela ali, né? E aí eu fui apertando, quando eu escutei que ela já estava nas últimas mesmo, respirando assim, bem ofegante, eu falei assim, olha, se eu colocar mais pressão, ela vai bater, mas eu acredito que dentro daquela posição ali, eu podia ficar até o final do round e ia voltar super bem, porque eu treinei muito isso no meu camp e treinei muita parte de gás, de explosão, de força. Então eu sabia que se eu não finalizasse ali, os outros rounds eu ia estar tranquila, não ia falhar os braços, eu ia estar bem. Então eu estava muito ciente que eu podia ficar ali o dia inteiro, que uma hora ou ela ia bater, não ia ter outra opção não. Yeah, that's the thing. Like, we train a lot of strength and conditioning, some different stuff for this camp as well, and I knew that the moment that it was locked, I was just paying attention to her breathing and adjusting according to what I was hearing. The moment that she did start gargling a little bit, I said, okay, now if I do an extra push, I can probably get the finish. But it was still okay. Like, I felt, I don't know how much time there was left, but I could probably stay there until the end of the round. Letting it go wasn't really much of an option because part of the plan was also to tire her out. So, worst case scenario, I would be crushing her head. And then lastly, with the hair, did you finish in Super Saiyan 2 or Super Saiyan 3? E em relação ao cabelo, em que nível que você terminou a luta? Deu tempo de passar do Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2? Eu acredito que não precisou nem passar do primeiro ainda, né? Porque só Super Saiyajin já foi suficiente. Mas se tivesse durado mais rounds aí, teria que subir o nível do Super Saiyajin, porque pra ela ia ficar difícil, né? Mas pra mim ia ficar mais de boa. Yeah, the plan was to go up a level every round, so we were still at level 1. You were mentioned about several times that the next fight you probably want to face the winner between Weili and Joanna, and then who do you think you're probably going to face first? Depois da luta ali, você comentou na entrevista que de repente queria enfrentar quem ganhasse da Weili e da Joanna.
quem que você acha que vai ganhar a luta, né? Quem você tem preferência para enfrentar? Olha, eu acredito que pelo resultado da última luta, porque as duas já lutaram, né? Então, pelo resultado, eu acredito na vitória da Weili e vejo a Weili cada vez melhor dentro da categoria, né? A Joana não evoluiu nada, né? Eu acho que a Joana sempre foi a mesma Joana do começo do UFC até hoje. E a Weili não, a Weili vem melhorando, vem crescendo, vem se destacando dentro da categoria. Então eu acredito que a vitória seja da Weili, né? E eu acho que para me deixar mais próximo à disputa de cinturão, eu tenho que lutar com quem vencer, né? Então provavelmente seria com a Weili. Mas eu gostaria muito mesmo de ser passado à frente de todo mundo e disputar o cinturão, porque eu acho que a minha história dentro da organização dá para pedir, né? Pelo menos isso. You know, it's a tough fight, but looking back and what happened in the past 2 years, I think that Weili probably has an advantage there. You know, we haven't seen what Joanna has been working on and if she's been working on anything. But, you know, Joanna has always been Joanna. What she does is what she has been doing throughout her UFC career. And meanwhile, we saw Weili developing and improving and working on different things. So on paper, like if you do the math, considering what happened the first fight, I would say that Weili has a better shot at winning it. And, you know, I just want to fight whoever wins that fight. But, you know, I've been champion. I did something cool today, so, you know, it's worth asking. You know, maybe I can cut the line. And if there's a second matchup with you and Weili, and then what would you think your chance for the second fight? E se você lutar com a Weili, como que você vê a segunda luta rolando? Olha, eu acho que eu vou ser uma adversária mais calma, mais concentrada, né? Quando eu fui lutar na China, eu tive a sensação e a vontade de ir embora logo. E aí eu não consegui me concentrar para lutar de verdade com a Weili. E então, quando eu dei o primeiro golpe que eu vi que ela sentiu, eu quis ir para cima e foi aonde eu acho que eu me perdi dentro da estratégia que era para usar. Mas eu acho que com com essa próxima luta com ela, eu vou estar bem mais concentrada, bem mais ciente do que eu tenho que fazer e trabalhar a minha trocação, a minha força e quem sabe aí saem umas quedas diferentes, umas finalizações diferentes, né? A gente tá sempre batendo recordes dentro do UFC. You know, a second fight with Weili would be probably a lot different because there wasn't really much of a first fight. You know, when I got in there, I just wanted to get back home, to be honest. Like, things didn't go very well on that fight week and, you know, the week before. And I went to China a lot earlier. I'm not sure if you guys are aware, but I was there for 20 days and it didn't go as planned. So the moment that I saw the opening, the moment that I saw the first strike connect, I was like, okay, I'm going back home. Like, I'm going to finish this right now. And then I opened myself up and that happened. So, you know, by the end of the day, I ended up getting home, but it wasn't how I would have liked to. But that's the thing. Like, I think I've been working on a lot of stuff. You know, if we do fight once again, you know, hopefully I'm in a better place and I can do what I do or what I could have done back then because I really didn't get a chance to actually fight her. Thank you. Congrats on the big win. Jess, congrats on the win. Tremendous performance. Boa luta. Okay. Just for fun, a prediction, please. 2 weeks, big fight at 115. Who do you think and why? Que 2 semanas a gente tem uma baita de uma luta, né, pelo cinturão. Qual que é a tua previsão? O que você imagina que vai acontecer ali? Olha, a minha previsão é que a Rose continue com o cinturão, porque por mais que a Carla Esparza seja uma adversária dura, insistente nas entradas de queda, é difícil de ser nocauteada, mas existe a questão da envergadura da Rose. A Rose é muito rápida. Desde quando eu vejo as lutas dela dentro do UFC, ela tem um chão, ela tem um jiu-jitsu bom. Inclusive, quando lutou comigo, algumas quedas que eu dei, ela já caía direto para finalizações. Então, eu acredito na vitória da Rose. Creio que ela não vença por nocaute ou finalização, mas vença por pontos, por decisão unânime, pela questão da envergadura, da velocidade e da energia que ela tem dentro do octógono. Então, se ela manter a distância da Carla, ela vai trazer, continuar com esse cinturão tranquilamente. You know, as much as Carla is relentless with her takedowns, she has an amazing top game. People sometimes maybe underestimate how good Rose is on the ground, you know, and she has been for a long, long time. When I was fighting her, you know, there was like takedowns attempts that I tried that she would go straight into a submission from there, and she brings danger no matter where she is.
and she does have the reach advantage. You know, she is going to be fighting on the bigger cage, so I think it's going to be tough for Carla to find her there. You know, I think I don't see her finishing Carla, but I see this fight going to 5 rounds with a wide margin for Rose. Thank you. Obrigado. Thank you.